Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo de número 4, e Colossenses capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, e Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Colossenses agora capítulo 3, versículo 20 e 21. Filhos, sem tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Eu quero, à luz desses dois textos que nós lemos, falar a difícil missão de ser pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, pedimos que Teu Santo Espírito venha nos dar a compreensão desse texto, venha nos iluminar nossa mente, que possamos cada vez mais fazer a Tua obra que o Senhor nos comissionou, para que essa palavra chegue a todos aqueles que ainda não conhecem, Senhor. Que ela seja transformadora de vida, Senhor. Obrigado por multiplicar o Teu Evangelho, Pai. Por ser esse multiplicador, fazendo aquilo que o Senhor pediu para cada um de nós como uma ordenança, dando uma ordem para cada um de nós. E de pregar o Evangelho do Senhor. Oramos agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu sempre digo que nós temos muitas missões aqui na Terra. Muitas vezes no trabalho nós temos trabalho difícil de fazer, complicados. Eu mesmo passei por trabalhos complicados na minha vida como profissional. Mas a missão mais difícil que nós temos nessa vida aqui, que nós encontramos, nos deparamos, é de ser pai. Ser pai é muito difícil, porque temos que cuidar com amor, com zelo nossos filhos, e a família. E a presença do pai promove segurança, autoestima, estabilidade emocional. Agradecemos a Deus pelo cuidado, pelo seu amor, pelos seus filhos. Ele nos ama e se importa conosco. Nós somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai adotivo quando nós recebemos o Espírito Santo e quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Então, como o filho depende de nós, uma criança depende de nós, também quando cresce depende de nós também dependemos de Deus. É uma relação importante que nós temos, essa relação de pai, filho, família. Nós somos família de Deus. O texto fala em obediência e fala em honra, duas coisas que são diferentes. Mas muitas vezes encontramos pessoas com sucesso profissional muito grande, até reconhecido mundialmente, mas a vida familiar muitas vezes é um fracasso como pai. Pessoas que tiveram sucesso na sua vida profissional, na familiar, foi um fracasso, não compensa. Ser pai exige dedicação, ser pai exige interação, sentimento afetivo, envolvimento,
E são qualidades que não precisa, talvez, na vida profissional. A Bíblia fala de homens que tiveram grande sucesso na sua carreira profissional, mas fracassaram como pai. Exemplo de Samuel. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Tivemos 17 juízes lá naquela época em Canaã, 17 juízes. Samuel foi um deles. Mas Samuel, sabemos que foi um dos maiores profetas, foi quem escolheu Davi para ser rei. Um homem segundo o coração de Deus, que ele foi até a casa de Jessé para lá, enviado por Deus, escolher um novo rei. Eu quero ler um texto bíblico que fala sobre 1 Samuel 8,15, que diz o seguinte: os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então lá em Israel, naquela época, eram governados por juízes. E 2 filhos de Samuel, Joel e Abias, foram juízes e andaram fazendo coisas erradas. Samuel, um homem vitorioso como profeta, como sacerdote, como juiz, mas como pai fracassou. E isso apressou os 2 filhos de Samuel, apressou agora a procura de quê? De um rei. Também temos o exemplo de Davi, um rei de Israel unificado, um rei maravilhoso, empreitou várias guerras e venceu todas, um homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus que escolheu, mas não soube cuidar da sua família. Você vê que seu filho Aminon teve um incesto com Tamar, sua irmã, e nada foi feito. Absalão, seu filho, ele não aceitando aquilo que o irmão fez com a irmã, ele mata o irmão. Absalão mata Aminon. E Absalão foge, passa 12 anos sem ter nenhuma relação com o pai, basicamente, e ele volta e toma o trono do pai. Ele se relaciona com a concubina do seu pai. Depois o chefe da guarda de Davi, Joabe, mata Absalão. E quando Davi morre, Adonias quer usurpar o trono, e Salomão mata Adonias. Você vê que Salomão ele teve vitórias espetaculares na sua vida, mas como pai, ele foi um desastre. Outro rei foi Ezequias. Ezequias foi um dos reis já o rei dividido, rei de Israel, rei de Judá. Ezequias foi do rei de Judá. O rei de Judá teve assim reis que serviram a Deus e reis que profanaram a Deus no templo. Temos alguns reis como Ezequias, Josias, Josafá, Joás, que foram reis que agradaram a Deus, tinham comunhão com Deus. E outros, foram 20 reis. Esses 20, 12 foram reis que não agradaram a Deus e 8 agradaram a Deus. Já no rei de Israel, nenhum rei agradou a Deus, todos foram reis ímpios. Ezequias foi aquele rei que nós sabemos que ele orou ao Senhor, estava com 2 problemas graves, o exército na porta dele, Nabucodonosor com um império violento, treinado, e ele dentro dos muros de Israel, Jerusalém, sem saber o que fazer. E o profeta Isaías, juntamente com ele, diz: vamos orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor, em vez de ele buscar reforço fora, como os reis faziam, pagavam em dinheiro, em ouro, ele busca a Deus, ele ora ao Senhor.
E aí o que acontece? O anjo do Senhor, que é o próprio Deus na forma de anjo, mata 185 mil soldados do Império Assírio. E esse homem volta em retirada, Senaqueribe, humilhado pelo nosso Deus, que ele tinha desafiado tanto a Ezequias como ao nosso Deus. Depois também ele é curado por aquela doença, aquela úlcera que não tinha mais cura. Ele ora ao Senhor e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Então você vai ver que esse homem, ele tem um filho chamado Manassés, que foi um dos piores reis depois de Ezequias. Esse homem pegou seu filho e sacrificou ao deus Moloque, colocando naquele deus Moloque, era um boneco de bronze, que colocava fogo, ficava em brasa viva. Ele colocava o filho em sacrifício a esse deus Moloque. Ou seja, ele queimou o seu próprio filho como sacrifício. Então você vai ver que ele, como rei, Ezequias foi um rei fabuloso para o Império de Judá. Mas como o pai fracassou, então vamos ver que como é difícil a tarefa de ser pai. E o texto fala que: filho, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obedecer a seguir os comandos, desejo e restrições de alguém, obedecer aos pais que estão sob a autoridade do Senhor, implica consequentemente que os filhos também estão. Nós estamos sob a autoridade de Deus, que nós somos filhos de Deus por adoção. Nossos filhos também estão sob nossa autoridade. Quando os filhos obedecem a seus pais, Deus se agrada, recebe bênçãos do Senhor. Mas a desobediência leva ao castigo. A desobediência é um sinal da decadência humana. Filho que obedece ao pai é uma regra natural. É normal isso nas diversas culturas, no mundo afora, na cultura oriental. Quem obedece ao Senhor por causa do Evangelho o Evangelho alcança a família. O filho pode obedecer e não honrar, dizer e não fazer. O versículo 1, 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Honrar muito além de obedecer. Honrar é dignificar, honrar é respeitar. Eu sempre digo que eu prefiro que haja respeito do que amor. Porque o amor, muitas vezes o amor surge com a convivência, mas o respeito é importante. Versículo 3 diz o seguinte: para que vá tudo bem e seja de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz que os filhos que honram pai e mãe, eles têm prosperidade e vida longa sobre a terra. Eu fico pensando, se os filhos acatassem os conselhos dos pais, teriam menos tragédia no mundo. Quantas situações de perigo que os filhos passam, vão a lugares que não era para ir, lugares perigosos, andam com companhias perigosas, que se tivesse aconselhamento dos pais, eles não iriam. Quantos filhos tiveram as suas vidas ceifadas prematuramente, porque não ouviram o conselho dos pais, andando em lugares perigosos e frequentando ambientes que não deveriam, juntando-se às pessoas que não deviam, pondo em risco a sua vida. Mas também diz que: e vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai disciplina na demonstração do Senhor. Muitas vezes nós temos que ter o cuidado também. O pai é responsável pela função dos filhos. Quando é filho pai, eu falo pais, pai e mãe, muitas vezes. Não devemos tratar nosso filho também com a proteção excessiva. Muitas vezes isso é prejudicial aos filhos. Tratar um filho adulto como se fosse uma criança, isso é complicado. Muitas vezes, para que o filho cresça, precisa de um tratamento de choque. Eu dou exemplo pessoal, que quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos de idade, eu morava no interior e tive uma doença. Eu precisava ser tratado na capital, Fortaleza.
E meu pai veio comigo na primeira vez, ele no carro, o motorista, e eu tinha que voltar ao médico várias vezes. Meu pai disse: agora vai só, pega o ônibus e vai só. Imagina uma criança de 15 anos numa capital grande como Fortaleza. Ainda tem mais, fui para casa de uma tia que eu não sabia onde morava, fui próximo buscar e sobrevivi, estou aqui hoje. Com poucos anos de idade já tomava de conta do armazém do meu pai com meus irmãos. Então nós éramos conhecidos como meninos homens na nossa cidade. Por quê? Porque nossos pais, ele não protegeu. Nesse aspecto ele foi muito firme conosco. Outro aspecto negativo aqui, não provoquei os filhos, é quando os pais eles dão tratamento diferente aos filhos. Tem um exemplo disso na Bíblia de Esaú e Jacó. O pai tratava Esaú como filho querido, a mãe, Rebeca, a Jacó. E você viu o que deu? Jacó engana o irmão 2 vezes, Esaú, na sua primogenitura e na bênção, e sai fugindo do irmão com medo da morte. Muitas vezes os pais têm culpa com relação a isso. O filho aprende muito mais com as nossas vidas, com as nossas palavras, pelo exemplo que damos. Os filhos nos observam. Mas tem aspectos também que nós entendemos que são positivos para os nossos filhos. Trabalhar também o emocional deles. Os filhos nossos precisam apenas de coisas materiais. Precisam de carinho, de amor, de proteção, de um beijo, um abraço. Os filhos precisam de ser importantes e ser amados pelos pais, se sentir importantes e amados pelos pais. Tem filho que nunca tem a oportunidade de dar um abraço do pai, dar um beijo do pai. Você não ganha um filho gritando com ele, mas tratando com amor e dignidade. Hoje o Estado, ele desestimula a disciplina do filho. O pai não pode aplicar uma palmada porque tem lei que contraria isso, mas eu levei umas palmadas boas na minha infância e muita conversa também, e isso foi importante na minha vida. Foi aplicado na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, na motivação certa, explicando porque eu estava levando aquela palmada. E assim os pais devem proceder hoje. Se você não aplica o castigo hoje para os seus filhos, amanhã eles vão sofrer do aparato policial. Uma coisa que acontece hoje, que o mundo está ficando cada vez pior, é que os filhos hoje estão sendo criados sem limites. Isso é uma coisa absurda. Filho com 2 anos já afrontando os pais. A gente vê isso no nosso cotidiano. Você vai a um shopping center, você vai para dentro do elevador, você vai ver o filho afrontando o pai com 2 anos de idade, e o pai não faz nada. É um absurdo. Não existe respeito com o pai. Os pais têm que ter autoridade com os filhos na infância até a sua morte. Os filhos podem estar velhinhos, você tem que ter autoridade sobre eles a qualquer momento da vida. Jamais perder em qualquer idade. Mas devemos, como pai, ter bom senso, né? Tem pais que na fase de criança ele quer aconselhar o filho, e na fase adulta quer dar as palmadas, ele inverte. Aí é problema. Já vi colegas meus querendo fazer isso. É o contrário. Na fase de infância é palmada, na fase adulta é conversa, mas inverte. Mas o mais importante é você educar seus filhos no valor, baseado no valor eterno. Porque o valor temporal é passageiro, dura pouco, a palavra de Deus dura para sempre. Eduque seus filhos para o valor eterno.
Na época de Paulo, ele num trecho ele diz, Paulo está muito à frente do seu tempo, porque na época de Paulo, o pai tinha pleno poder sobre o seu filho, de maltratar, escravizar, e até levar à morte se tivesse uma deficiência física, porque aquilo era um problema, né, para a lei. Hoje os pais devem ter uma autoridade responsável pelos filhos. Os pais também devem ter coerência na criação dos filhos, jamais induzi-lo ao erro. Imagina uma pessoa que toca na sua porta e o pai diz para o filho: diga que eu não estou. O que é que o filho está aprendendo? A mentir. O pai está ensinando. O pai não, ele for mentir lá na frente, mas foi o Senhor que me ensinou a mentir. Esse cuidado os pais têm que ter. Como diz lá em Colossenses, Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Deve haver disciplina, o que pode, o que não pode, deve ser claro. Davi passou 12 anos sem conversar com o filho Absalão. 12 anos. O que aconteceu? Desastre. Mata o irmão, toma o trono do pai. Tudo por conta de falta de conversa, de disciplina, como pai. Tenham cuidado também de excessiva severidade, castigo implacável com os filhos. Ceifa emocionalmente os filhos que passam para ter medo excessivo do pai. Vivemos num mundo globalizado. Muitas vezes os pais não têm tempo para os filhos, para a família, para conversar com a família. O pai de segunda a sábado, ele vive muitas vezes na luta, sai de manhã, só chega tarde da noite e não tem tempo para conversar com os filhos. Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos e nessa empresa eu tinha uma pessoa que a filha era amiga de um garoto que fazia medicina. E esse filho, ele era filho de um médico. E esse homem não tinha tempo para o filho. Ele saía de manhã, chegava tarde da noite, e no final de semana vieram meus amigos no sítio e eu comemorar, beber. E o filho chegava e ele sequer olhava para o filho era desprezado. E tudo que o filho queria dar para largar aquele pai. E aquele filho queria apenas dar um beijo do pai ou dar um abraço do pai, mas isso não tinha oportunidade. E aquele filho se revolta. Ele faz exatamente aquilo que o pai não gostava: tatuagem, coisas do corpo. O pai não gostava daquilo, usar objetos de adorno no corpo. E quanto mais o pai reclamava, mais ele fazia. Então você vê que foi falta de diálogo que ele estragou o filho. O filho era um filho que fazia medicina, um filho estudioso, mas o pai estragou. Por quê? Porque tudo que o filho queria era um abraço, um aperto de mão do pai, um beijo do pai. O pai dava tudo a ele, materiais, para ir para a faculdade, tinha um bom carro, tinha tudo, mas um bom computador, mas o que ele queria era um beijo, um abraço do pai, não tinha. Também não podemos comparar os nossos filhos, cada um tem seu modo de ser. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Uns têm um comportamento diferente, um desempenho diferente. Uns são mais organizados, outros são mais bagunceiros. Então, tudo isso nós temos que entender dos nossos filhos. Mas uma coisa que nós temos que ter cuidado, mesmo nos dias de hoje principalmente, é com a permissividade em relação aos nossos filhos. Com a modernidade de hoje, você precisa ter limites e parâmetros para nós sabermos o que está acontecendo com eles, para onde estão indo, saber a hora que vão chegar, que vão sair, qual a companhia, para onde vão.
Tudo isso para que não fique exposto. É uma das coisas que mais afeta os filhos, é o conflito dentro de casa entre o marido e a mulher na frente dos filhos. Isso é o que mais afeta a relação, é o que mais afeta os filhos. Agressão física, psicológica, isso afeta os filhos. O maior presente que uma família dá aos seus filhos é crescer dentro de um ambiente saudável, que haja companheirismo, atenção, respeito e cuidado. É o maior presente que os pais dão aos filhos, é isso. E criados no caminho do Senhor, criados no valor eterno. Isso é o maior presente que um pai dá a um filho. Não é fama, poder, riqueza. É explicar para o filho que tudo por dentro daquele que nos fortalece, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, criar seus filhos com esse entendimento, que nada é maior do que o nosso Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida em tudo. Deus é em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E eu quero concluir dizendo também que quando os pais, muitas vezes eles não conseguem ter essa convergência e optam por uma separação, que o casamento não deu certo, jamais deve abandonar os filhos, cuidar com todo carinho e dedicação, ainda mais forte ainda, porque eles estão precisando muito mais agora, porque os pais estão sofrendo com a separação. Então, nesse momento, os filhos estão sofrendo muito com a separação. É que os pais têm que dar uma atenção redobrada a seus filhos, em virtude do momento difícil desse. Então, em função disso, eu quero dizer que a missão de ser pai é muito difícil, não é fácil. Vimos que pessoas que tiveram uma vida, momentos de glória, fora da vida conjugal, como pai de família, mas como pai de família foi um fracasso. Que Deus nos ajude a ter os filhos de acordo com a vontade do Senhor. Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão pela família, Pai. A família é a nossa rocha, Senhor. É nela que nós depositamos, Senhor, toda a nossa confiança. É nela que nós, através do Senhor Jesus, é rocha para a nossa vida, Senhor. É onde é o nosso amparo. Nossa família é tudo, Senhor, para nós. Mas devemos ter convicção, Senhor, educar a nossa família, nossos filhos, Senhor. Primeiramente buscando a Ti, meu Pai querido, porque sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Pedimos a Deus sabedoria que vem do alto, do Teu Santo Espírito, Pai, o Consolador. Eles vêm nos dar a sabedoria necessária para a criação dos nossos filhos, Senhor. Criando nossos filhos no temor do Senhor, criando nossos filhos sabendo, Senhor, que nada é maior do que a nossa relação com o Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, Pai? Que possamos ter uma família abençoada pelo Senhor, uma família integrada no caminho do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.